Olá, querida audiência, mais um podcast Cor de Mato. Esta que é uma das edições mais especiais, eu poderia dizer. Estamos dando início a uma nova edição especial, nesse caso falando de um projeto que a gente tem muito carinho, porque a gente traz ou vai tratar dessa importante e necessária revalorização, né? Se me permite aí o termo tem gente que não gosta de usar essa terminologia, mas me permitam a revalorização do nosso centro histórico da capital. E para começar esse episódio, a gente já começa hoje trazendo convidados para lá de especiais, que já fazem um trabalho há muitos anos, claro, muitos trabalhos, mas em especial trabalhando essa ideia da importância do nosso centro histórico de Cuiabá. Esse que é o podcast Estado Amanhã, edição especial no coração de Cuiabá. Sem perder tempo, essa vinheta. É isso aí, eu sou o Joey e é sempre um prazer poder compartilhar desse espaço, da sua companhia e poder compartilhar especialmente um pouco da história das pessoas que fazem pelo social. Você que nos assiste, importante dizer, se ainda não for inscrito no nosso canal, dá a moral da sua inscrição. Quando você faz esse simples ato de marcar o inscreva-se, você diz para o algoritmo que o nosso conteúdo é de valor e faz com que ele chegue ainda mais longe. Além de se inscrever, marque o sininho para receber as nossas novidades, compartilhe esse conteúdo com seus amigos, com seus inimigos, com a sua família. Compartilha, o importante é compartilhar. E se quiser também mandar aí um recado, mandar uma mensagem, se você também tiver conteúdo e quiser vir compartilhar um pouco da sua história com a nossa audiência, é só mandar uma mensagem que nós teremos muito, muito orgulho de poder recebê-los aqui em nossos estúdios. Eu, como sempre, acompanhado e muito bem acompanhado pelo meu irmão Josias, para compartilhar desse espaço e desses momentos que a gente vai ter aqui. Josias, bem-vindo. Olá, meu brother. Mais uma vez, uma satisfação estar do seu lado. Dessa vez você foi bastante feliz em não colocar que é um irmão mais velho, bem mais velho, porque... Eu falei que eu não ia usar, mas já que você falou... Não pega bem, o pessoal tem reclamado. Ele falou, nem parece que você é mais velho. É que eu rodei meio pneu murcho. Estrada de chão, né? Estrada de chão. Mas, Joey, é um prazer, né? A gente mais uma vez está aqui tratando, né? Levando aí conhecimentos, compartilhando informações extremamente importantes. E principalmente agora que a gente vive um início de trabalho na nossa capital, né, que a gente respira novos ares, o momento é extremamente oportuno quando nós conversamos com pessoas que são fundadores, que são empreendedores e que traz no nome a nossa cuiabanidade, né? Respiram a cultura, respira a cuiabania desde sempre. Tenho a absoluta certeza que a gente vai aprender muito, apesar de sermos cuiabano nato, a nossa família ser cuiabana nata aqui, a gente vai aprender muito com esse casal que está aqui, fundadores de uma das principais, se não a principal associação aqui de Cuiabá que trata da cultura. Prazer estar mais uma vez aqui com todos. É isso aí. E para não perder muito tempo, como você já bem anunciou, nós estamos aqui com o casal Hernani e Tânia, né? Simplesmente para história, com uma história de vida dedicada à cultura cuiabana, né? Eles são fundadores, para quem não conhece, né? Porque é difícil alguém que seja cuiabano e não conheça. Mas eles são fundadores do Muxirum Cuiabano. Mutirum. É Mutirum. Mutirum. Vem que essa moai, Muxirum. Você não morou no Rio de Janeiro, pô. Quero pedir desculpa aqui, a gente, de falhar com o nosso linguajar. Mas é o Mutirum Cuiabano, que simplesmente
foi constituída em 1989. Eu não tinha nem nascido. Né? A Constituição tinha apenas alguns meses. Alguns né? meses. Seu Hernani, Hernani, simplesmente, me permita, e Tânia, sejam bem-vindos a esse espaço. E, por favor, o microfone de vocês para poder recepcionar aí a nossa audiência. Com muito carinho, a gente tem muito orgulho de estar com vocês aqui hoje. Olha, a alegria é nossa. Agradecemos muito o convite, porque necessitamos, sim, de estarmos alinhados com a população, Exato. Com a sociedade. Hoje em dia, nada se faz sozinho, sem que tenhamos um meio de comunicação para poder atingir a sociedade, né? Já foi o tempo que a gente vivia fazendo reuniões em certos lugares para poder comunicar, para poder trocar. Aliás, o Muxirum nasceu assim, né? A gente fazia reuniões em bairro, reuniões em casa de família, para poder começar esse trabalho, né? E desde aquela época a gente já tinha o desafio, porque nós já tínhamos a televisão, né? E eu quero até fazer um registro muito, muito importante e de grande importância para nós, né? No dia que nós começamos o trabalho, isso lá em abril de 1989, eu dei uma entrevista para, acho que para um dos canais de televisão, eu acredito até que foi na Centro-América. E aí, assim que eu terminei, me ligou o Banavita. E o Banavita falou: Hernani, assim, eu não entendi muito bem o que você falou. Mas eu quero te dizer que o que assim, deu para entender, eu quero estar junto com vocês. Olha aí. Eu também sou um admirador dessas coisas, da necessidade de trabalhar a cultura de Cuiabá, e foi realmente uma coisa que ele levou a sério. Porque em menos de 6 meses nós estávamos com um programa no ar, da televisão, né? E era na TV Brasil Oeste. Na época eu não me lembro muito bem, mas eu sei que nós gravávamos, né? E esse programa ele foi para Mato Grosso inteiro e foi foi um momento assim, o Muxirum cresceu muito por conta do apoio do Banavita, né? Então é uma memória que hoje nós temos, e até o Banavita, eu falei para ele, eu tenho um vídeo que você participou. Ele falou: eu nunca dei entrevista. Eu falei: eu provo para você. Né? E aí, o dia que eu mostrei para ele, ele falou: nossa, mas eu não me lembrava nada disso e não sei o quê. Mas, enfim, nesses mais de 35 anos de trabalho que nós temos dedicados, né, nós temos uma memória hoje grande de arquivos, de fotos, de depoimentos, né? Cada momento tem o seu desafio, né? Exato. Lá em 89, o nosso desafio era fazer com que o cuiabano se integrasse aos migrantes, porque de cada 10 pessoas que moravam em Cuiabá naquela época, 3 eram cuiabanos e 7 eram imigrantes. Nós tínhamos 70% de pessoas de fora. E o cuiabano foi pego de surpresa. Ele não estava preparado para essa migração. E aí o que acontece naquele momento é que começa, né, os movimentos porque quem migra leva a sua cultura dentro do seu coração. Exato. Né? Aí o Centro das Ações Gaúcha começou e vai. E começou. Aí foram os mineiros, depois foram os nordestinos. Começou um movimento que deixava o cuiabano muito... À margem, né? À margem, meio chateado, meio sem saber o que fazer. E o cuiabano não era de questionar, né? Ele ficava como desenchavido, né? No cantinho ali. Então, eu vou, assim, fazendo esse... Quase um desabafo. Mas eu vou passar para a Tânia, porque senão eu vou falar
o resto do programa... Eu não queria dizer, Joey, mas a Tânia já está beliscando aqui. beliscando. Ó, agora é eu aqui. Agora. Porque você falou assim, olha, estou te passando e tal, para as suas primeiras considerações, né? Daqui a pouco, É uma termina hora o de programa, ela vai ficar calada aí. Eu sou Tânia. Entendeu? Mas é tão bom te ouvir, né? Exatamente. Eu fico, Obrigado. eu Tanto fico conhecimento. quietinha de boa aqui, né? Então, eu também estou muito satisfeita pelo convite, né? Agradecemos pelo espaço. Eu sou uma cuiabana, né? Nata, família tradicional aqui, de raiz. Então, assim, abraçar essas pautas do Muxirum Cuiabano me deixa muito satisfeita, né? Poder estar junto nessa diretoria nova do movimento, com essas pautas mais atuais, né? O Hernani é o fundador, junto com a família Calhau, né? Sim, O irmão Ulisses, né? dele, Ulisses Calhau, é o baluarte desse movimento. E há cerca de uns 5 anos atrás, eu comecei a participar mais intensamente. Vamos colocar aí da pandemia para frente, né? E muito com um olhar para as questões mais delicadas e difíceis com o coração da cidade, que é o centro histórico, né? A gente teve um agravamento Sim. de todas as questões que já eram difíceis durante esse período de pandemia. E aí é aquela coisa, ou você pula para dentro para ajudar que essa realidade, né, mude, ou você fica só reclamando, apontando e tudo mais. Criticando e fazendo nada, né? E, sim, aí nesse momento, né, o Muxirum acolheu, né, essas pessoas com essa preocupação e a gente criou um novo, vamos dizer, um novo momento, né, que o Hernani estava bem colocando essa questão inicial, que é totalmente diferente da luta que o Inicial, né? Muxirum enfrenta hoje, né? No passado, a simples reunião com as pessoas já resolvia, porque o que eles queriam era exatamente isso, sentir que alguém ouvia, Exato. né? E que eles juntos Tem podiam engajamento, se né? fortalecer e preservar o que a gente continua hoje ainda chamando, né, de cultura cuiabana, cultura mato-grossense, que se não tivesse esse aparato, talvez hoje a gente não estivesse mais falando disso, né? Exatamente. Apesar de que eu acho esse caldeirão, né, cultural, né, que ferve várias tendências e, né, ideias e ações, é super importante para o Mato Grosso e para Cuiabá. Mas a gente está dentro do caldeirão, fervendo com as outras que vieram para cá, né? Então, eu acho super importante, válido, louvo a existência do Muxirum, né? Eu acompanhei desde o início, mas eu era muito mais nova. E me orgulho muito de poder estar junto hoje, apesar de ser muito difícil, né? Porque precisa do apoio, hoje em dia é tudo mais complicado, você não faz nada sem recursos. Então, é uma luta bem Árdua, né? bem árdua. Mas é isso, estamos aqui para, né, fortalecer isso e Tem conseguir. gente que nasce para lutar e a gente, né? Mas assim, falando um pouco sobre antes de falar propriamente do Muxirum, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a história de vocês. Já falaram, família Calhau, quem não conhece, né? O seu irmão em especial é uma sumidade no estado de Mato Grosso. Sim. Né? Mas Sumidade 1 e sumidade 2, né? Porque porque o Hernani não fica atrás. Não, mas Aliás, a sumidade família é família cheia de toda, sumidades. né? A família toda. Mas falar um pouquinho sobre quem é essa família, qual a história dela, né? Por favor, para quem não conhece, é claro. Olha, a família Calhau, ela chega em Mato Grosso em 1855. Só que um Calhau casa-se com Figueiredo. E o Figueiredo vem junto com Pascoal Moreira Cabral. Então, nós somos dos mais antigos, né? Em termos de quando que nós chegamos aqui, né? Então, a Figueiredo é uma das
famílias mais importantes que nós temos, porque realmente ela vem junto com Pascoal Moreira Cabral, né? Antônio José Pinto de Figueiredo foi o primeiro, a gente chama mestre de campo, é um termo que usava no período colonial para designar uma espécie de prefeito, né? Então, o capitão-general nomeava uma pessoa para tomar conta das coisas. A igreja, de um pequeno grupo de policiais, né? E o Antônio José Pinto Figueiredo, ele casa-se também com uma portuguesa, né? Já ali de Sorocaba, porque todo mundo de Cuiabá vinha de Sorocaba. Sorocaba, Porto Feliz. E eram sempre portugueses, né? Então, eles vêm para cá e aqui ele funda toda uma tradição, né? Que é muito bonita a história de Figueiredo, é uma coisa que eu tenho pesquisado bastante. Calhau é mais a linha jornalista. Eles eram jornalistas e políticos e dono de imprensa mesmo, tinham jornais e era uma luta grande. Meus avós, meus bisavôs, todos foram presos, todos tiveram jornais empastelados. O modelo de política do passado era tudo isso, né? E aí nós estamos aqui, né? Sempre tivemos esse carinho por Cuiabá, sempre esse olhar assim, sabe, afetuoso, carinhoso. Eu realmente, atualmente eu estou mais em São Paulo do que aqui, né? Eu sou advogado, eu sou economista, eu sou PhD em Direito por 2 universidades da Europa e também pela Universidade de São Paulo, né? Então, tem um currículo profissional. Bem mais ou menos. Já pensou? Será que está consolidado? Muito humilde, né? Eu me dediquei muito também à área acadêmica, né? Eu fui professor aqui da Universidade Federal por quase 40 anos, e depois eu fui lecionar em São Paulo, no Mackenzie. Então, eu sempre me dediquei muito à área acadêmica e muito pesquisador, estudei, pesquiso, escrevo livros, sou da Academia Mato Grossense de Letras. Cadeira 26. Cadeira 26, sou da Academia Paulista de Letras Jurídicas e sou da Academia Mackenzista de Letras, né? São movimentos que a gente abre, né, quando você está envolvido com certas áreas, né? Então, como eu era professor, eu já aposentei do Mackenzie, por exemplo, então eu estava sempre em contato com a discussão jurídica dentro de São Paulo. Tudo que era contemporâneo, né? Mas eu nunca deixei o Muxirum, né? Porque o Muxirum, ele nasce em 89. Então, é uma riqueza, porque o afeto do cuiabano por Cuiabá, eu me lembro da minha avó dizer assim: não fale mal de Cuiabá, porque São Bom Jesus castiga. Isso era uma coisa, sabe? Não fale mal de Cuiabá, porque São Bom Jesus castiga, né? Então, porque tinha gente que falava: Cuiabá é quente. Naquela época não era quente. Aqui tem borrachudo, que pica a gente, né? Tinha uns poetas engraçados, né? Cuiabá, terra que me seduz. De dia falta água, de noite falta luz, né? Então eu tinha toda uma, sabe? Assim, era uma convivência. O cuiabano é muito inteligente, ele é perspicaz, ele vive com um humor muito grande, né? Os apelidos, por exemplo, meu Deus, tem uns que a gente não pode falar aqui. Ultimamente está muito chato. Ultimamente não pode. Então, assim, Cuiabá é assim, a gente, né? E tudo isso nos faz com que, como a Tânia falou, é um amor tão forte, como ela disse, a gente pula para dentro. Sim. Não tem como você ficar de braço cruzado vendo uma coisa que não está
não deveria ser assim, que o poder público não dá atenção, né? E aí, como ela disse, ela se sentiu mexida e aí ela pulou para dentro. Agora é sua vez. Mas eu pulei para dentro exatamente porque eu fui criada, né, educada, todos os meus afetos, né, toda a minha memória está aqui. Né? Não tem como eu virar as costas para isso. E já sou vó, né? Tenho 2 netinhos, e eu gostaria que eles pudessem continuar com esse sentimento, entendeu? Porque é difícil você ver esse espaço, né? E eu vou puxar aqui, já que o Hernani, né, vai abrindo mais, eu vou afunilando para a questão do centro histórico, que eu acho importante a gente ter em mente essa situação atual, né? E como que ela evoluiu muito rapidamente. E se a gente não fizer nada, vai passar o tempo vai, e nada vai, será não, vai deixar de existir. Né? E para mim, né, você pediu para falar um pouquinho, né, da gente, além de ser essa cuiabana apaixonada, né, eu tive muito disso por conta exatamente da raiz familiar. Eu sou por parte de pai, né, ao lado paterno da família Ponce de Arruda, né, que é uma família que já gerenciou a cidade, né, participou das lutas no passado, tem essa origem também bastante, vamos dizer assim, ligada aos elementos fundadores, né, o índio, o negro, né, o próprio português também. E pelo lado de materno, né, bem interessante, porque a família tem no sobrenome o Cuiabano, né, a família Cuiabano. E o que me chega, né, depois de ser algumas gerações, depois que eles habitaram ali a região da Boa Morte, é que eles foram os primeiros habitantes ali daquele espaço, né? E era tipo uma fazenda, uma propriedade maior. Tanto é que o cemitério da Boa Morte é uma doação da família, o espaço da casa do padre, né? Tudo era pertencia à família que foi desmembrando para construir, né, ajudar na construção daquela comunidade. Então, eu fui criada ali, porque a casa do meu bisavô, Lulu Cuiabano, é bem na esquina, atrás da igreja. E era um terreno imenso, que tinha um poço de pedra canga, que até hoje eu choro, né? Ainda mais hoje que eu reconheço o valor histórico, né, daquilo, de ter sumido, né? Porque era algo assim com um raio de mais de 6 metros, 8 metros, não era um pocinho, era um poço gigante e de pedra canga bem, vamos dizer assim, substancial na borda, né? Então ali era como se fosse um banquinho de praça, que todo mundo se encostava ali no final do dia, tal, no meio do quintal, com árvores frondosas, né? Tipo mangueira, pitombeira, jatobá. Então, eu tive essa infância ali no coração. E a minha avó, ela batia a perna ali no centro, né? E eu, pequena, acompanhava, ia junto, ela convidava. Mais tarde, já com os meus pais, né? Eu lembro que o Natal era ali na praça, lá em Castro. O Natal era na praça. As famílias... a gente ia, por exemplo, andava pelo centro histórico com a avó, com a mãe, todo mundo namorava os presentes, né? Que ia pedir para o Papai Noel. E nessa noite de Natal, na véspera, os pais iam conosco, né? E tal, e de repente você estava ali na praça, alguém aparecia com o seu presente, né? Aquilo que você tinha desejado, e já virava uma brincadeira ali com todo mundo, com todas as outras crianças. Então, eu acho assim, não é tanto tempo, né? Porque eu fui passear nessas férias com os meus netos, né, que eu tenho um de 5 e um de 4. Eu não encontrei nada disso para eles vivenciarem.
né? Sim. Então, eu acho que se deixar passar mais um tanto de tempo, nós não vamos ter mais nada. O que tiver vai estar online. Presencial não tem nada para você fazer. É fotos, é uma memória, é uma lembrança, né? Então, até para honrar, né, esses ancestrais, até para honrar quem construiu, né? Para honrar essa memória riquíssima, a gente tem que cuidar desse coração, porque o centro histórico é o coração da cidade. Né? Ele é mais um bairro, vamos dizer assim. Então, as mesmas políticas que você cria para outros bairros mais afastados, a gente tem que criar ali para o centro. Exatamente. Porque o centro hoje está como se fosse só uma opção de passagem. Né? Não tem nada, nenhum atrativo, né, que segure ali a pessoa, a não ser ir pagar um boleto, né? Na região. Aí, só para né, não deixar de responder que você tinha perguntado, eu sou funcionária, né, da Universidade Federal de Mato Grosso. Já trabalhei também, algumas vezes, junto ao governo do Estado, na época do Dante de Oliveira. Já também estive num convênio, numa parceria com a Universidade do Amazonas, num período que eu morei em Manaus e conheci ali toda a problemática da região norte, né? E aí eu faço um comparativo. Quando a Hernani falou do espírito do cuiabano, eu percebi esse mesmo espírito e de uma forma até mais forte, porque aqui já estava mais evoluído a época, lá no norte, bem no norte, que é quando você tem a dificuldade de comunicação, você tem a dificuldade de acesso, você desenvolve uma criatividade, um poder criativo excepcional. Então, a cultura e as artes no norte e centro-oeste são extremamente especiais, porque eles não têm um modelo para copiar. Você está entendendo? Porque não têm o acesso, não tinham antes da internet tão poderosa. Então, eles criavam coisas que também o Centro-Sul nunca soube fazer, né? Então, a gente tem um valor único, um valor especial, a gente tem vamos dizer assim, um charme diferenciado no fazer, no construir, no pensar, no ser autêntico, né? No nosso caso, ser autênticos cuiabanos, mesmo miscigenados, né? Mesmo com toda essa mistura. Nosso sangue é forte, né? Gente, falando agora um pouco do trabalho que o Muxirum realiza aí há muitos anos. A gente, ou vocês, enfrentam dificuldade, e aqui vou falar uma impressão de um cuiabano de 46 anos de idade. A gente, às vezes, sai de Cuiabá ou vai para outros estados e rapidinho a gente esquece o nosso sotaque e a hora que a gente assusta já está falando meio que carioquês ou paulistês, né? Estou até inventando palavras. Gauchês. E o cuiabanês, a gente, às vezes, há a impressão que a gente tem até um pouco de vergonha. E eu falo isso porque eu como advogado, também conheço alguns advogados antigos. Inclusive, queria registrar aqui, embora o papo seja sempre para cima, hoje, no dia que nós estamos gravando, infelizmente, nós perdemos o doutor Zoroastro, que faleceu. Até mandar um abraço ao doutor Daniel Teixeira, enfim. Mas que é um baluarte do direito, né, de Mato Grosso. Mas, enfim... E quando você ouve o cuiabanês mesmo, o cuiabano falando, é bonito. Né? Vocês que têm esse trabalho, esse esforço de realmente reunir, de unir e valorizar a nossa cultura, vocês percebem alguma dificuldade com o próprio cuiabano de se enxergar, ou de enxergar a importância da sua cultura, dos seus estilos, do nosso jeito de falar, de agir? Acho que essa questão ela já ficou mais ou menos estabilizada no tempo, né? No primeiro momento, nós tínhamos, de fato, uma tendência a querer copiar. Mas com a vinda da televisão, o falar meio que ficou homogêneo, né?
tem particularidades no Brasil inteiro, de vez em quando a gente vê alguns comentários sobre isso, né? Exemplos, né? Agora, o nosso falar regional, mais típico, mais nosso, ele não perde, porque todos nós, quando queremos, nós sabemos fazer o texto. A gente vai, né? Exatamente do mesmo jeito, né? Agora, algo precisa ser colocado também, né? Esse falar muito arrastado, pontuado, ele é típico da região ribeirinha e da zona rural, né? Cuiabá era uma cidade que tinha uma zona rural forte, né? Rio abaixo, etc. Mas nós tínhamos uma intelectualidade também que não falava errado, Sim. O português era muito bem escrito. Sim. Né? Erudito quase, né? Sim. Nós tivemos grandes nomes na língua portuguesa, né? Filólogos, o professor Cesário Neto, por exemplo, é uma referência. O professor Benedito Figueiredo, professor doutor, Honoris Causa, ditão, né? Então, eu acho que essa questão ficou mais ou menos, vamos dizer assim, porque quando eu vejo o gaúcho, né? Quando vejo o catarina, quando vejo o próprio paulista, você nota que não se perde, né? Apesar de uma tendência a homogeneizar a fala por conta dos meios de comunicação que praticamente acaba unindo. Mas eu queria muito aproveitar esta fala, primeiro até para fazer um convite a vocês. O Muxirunde está precisando muito de divulgar seus atuais projetos. Pronto. Nós temos propostas muito importantes. E nós continuamos com esses desafios. Porque o nosso Muxirum, apesar de estar totalmente regular, desde que ele nasceu, ele já nasceu com CNPJ, mas ele nunca recebeu um centavo de órgão nenhum. Então, isso, vocês que, né, estou vendo aqui cor de mato, né? Então, provavelmente, vocês devem ter aportes, como você disse, Ju, políticas de Estado, né? E por que eu começo a falar por aí? Porque nós realmente, para sobrevivermos, nós vamos precisar de nos adequar. Exato. E qual é a questão importante? É a visibilidade dos projetos que eu acho que é necessário a gente colocar, né? Eu tive esse momento no passado, que foi um desafio, mas isso hoje está equacionado, né? E aí eu vou falar um pouquinho da nossa proposta para o Centro Histórico. Porque quando eu, a Tânia e mais um grupo começamos a olhar a questão do Centro Histórico, porque o Muxirão é amplo. O estatuto dele diz claramente que, dentre outras funções, é trabalhar pela cultura cuiabana e mato-grossense. Ora, qual é a importância para a cultura do Centro Histórico? Eu vou dizer, se Cuiabá existe, é porque o Centro Histórico existiu. E lá é, de fato, a essência. Nós não podemos abrir mão da nossa história, da nossa raiz, da nossa essência. Né? Lembra que o Tânia deve lembrar que... Estou falando Tânia porque ela é arquiteta. Né? Que todo mundo criticava as ruas tortas. Porque rua tudo torta. Meu Deus! É a marca da nossa história. Entende? Então, é uma coisa assim, que não, porque é o bonito, há uns 60, 80 anos atrás, era ter ruas retas, avenidas largas, sabe? E aí Cuiabá sofria com as comparações, né? Mas isso que a torna singular. Isso que a faz importante. Porque ela tem um traço de concepção
medieval. Se você olha qualquer cidade da Idade Média, ela é toda tortinha, ela é toda cheia de ruínas, de vai para lá e vai para cá, entende? Então, é isso que nos diferencia. Então, aí, quando o Centro Histórico passou por tudo que passou, e o pior, os últimos governos municipais foram de uma insensibilidade absurda, a gente falou, bom, apesar de não ter vários caminhos, este aqui precisa ser enfrentado por nós também. Né? Tem outros grupos, tem outras pessoas que... Né? Mas paramos para estudar o Centro Histórico. E eu, de cara, já falei e o pessoal acompanhou. Não adianta ficarmos falando sobre o que se perdeu. Ah, porque derrubou a catedral, derrubou a catedral. Ah, porque derrubou não sei o quê, derrubou. Bom, isso perdeu. Agora nós temos que correr atrás Cuidado que tem, né? do que sobrou. Preservar. E o que sobrou. E aí começamos a fazer um levantamento do campo do patrimônio material, ou seja, dos imóveis que sobraram. Né? E é muita coisa. Hernani, isso com iniciativa própria, recurso próprio, ideias de vocês trabalhando... Tudo saindo do nosso bolso, do grupo. Parabéns. Entendeu? Estou falando. Sim. Aí o que nós fizemos? Nós tivemos há 2 anos atrás, nós... Já são 3 que nós entramos em 2025. Aí, tá falando? Zé. Tá vendo? Nós fizemos o seguinte, a gente tinha um projeto de fazer uma comemoração do Dia do Patrimônio Histórico, né? E aí nós não tínhamos dinheiro para nada. Aí a Assembleia fez um trabalho conosco de que esse projeto inicial de levantar as casas que sobraram... Era um projeto de levantamento, mapeamento, para se ter um diagnóstico do que tinha sobrado. Do que sobrou. Então, nós fizemos um piloto, porque tudo você tem que fazer um piloto, senão não dá certo. Fizemos um piloto de 20 casas. Né? E, nesse piloto, nós estudamos as 20 casas. E, para estudar as 20 casas, a gente não sabia muito por onde começar. Né? Mas todo mundo falava, o Centro Histórico é bonito, o Centro Histórico é bonito. Eu tenho um casarão lá no Centro Histórico, que foi do meu avô, do meu bisavô, tudo. Eu gosto de contar essa história, porque ela me chocou. Eu fui lá e falei com todos os inquilinos. São 6 lojas. Ah, tá. Virou um centro comercial. Aí eu fui de porta em porta. Me diz aqui, as pessoas que passam aqui na rua, que vê lá 1881, perguntam. E vocês respondem o quê? Foi o que eu falei para ele. O que vocês respondem? Nós não respondemos nada porque nós não sabemos nada. Você está brincando. Ué, mas quem que sabe? É. Nem cuiabano que está ali não sabe mais nada. Resolvi escrever uma cartilha sobre aquela casa. E fui lá, entreguei. Olha, lei, sabe? Eu vou dar até de um descontinho no aluguel se você ler, para você ensinar quem passa e tal. Bom, dessa primeira, pegamos as 20 casas e fizemos 20 cartilhas sobre os 20 imóveis. Né? Conclusão, a gente foi lá na Assembleia e a Assembleia deu um diploma, daquele honromério, para aqueles proprietários. Deu uma placa de prata e também fez uma placa com o mínimo da resenha histórica do imóvel para ser pregado na frente dos imóveis. Esta casa nasceu, Barão, sei lá, foi a casa de Júlio Miller. Esta casa foi de Barão de Melgaço. Esta casa foi de Mansur. Enfim, foram 20 imóveis. Né? E no curso disso, a gente fez uma revista
contando a história de 20 casarões. E dessa revista já temos um embrião de um museu virtual. Olha aí. Por quê? Porque nós temos toda a documentação hoje levantada, toda a história contada, com documentos do passado. Não com cabe um documentário, não é? Já temos um documentário feito pela Assembleia Legislativa, maravilhoso. Você vê. E o que está faltando para nós também? Divulgar. Uhum. Sim. A gente não tem onde divulgar. Né? Bom, aí a gente, então, esse é um projeto, tá? Cujo produto vai ser também encaminhado para a educação. Porque dentro dessa linha de eu não sei nada, eu preciso ensinar. Eu faço uma analogia com o meio ambiente. Sim. Né? Assim como há 40 anos ninguém sabia o que era meio ambiente, eu tenho que capacitar para preservar. Porque aí os netos da Tânia estarão aptos para defender. Sim. Porque o que acontece? Como que você pode defender uma coisa que você não sabe nada? Não conhece. Não conhece? Né? E o que é pior? Quem resolve, às vezes, escrever... não Nem é entende. daqui. Pois é, não é daqui, não sabe nada, É. inventa cada história. Tem um monte de histórias sobre a Praça da Mandioca. Vou contar só essa, tá, Tânia? Fica à vontade, Hernani. Não é só essa, não. Aqui, manda ver. Todo mundo fala, porque aqui vendia farinha de mandioca, porque aqui vendia mandioca, porque não sei o quê. Você sabe por que chama Praça da Mandioca? Para mim ali- é porque vem farinha da mandioca. Não. Não? Ali tinha um rio, que Cuiabá era toda cheia de Rasgada de veios, veios, né? De pequenos córregos. Um rio chamado Mandioca. Passa bem ali embaixo. E tem uma planta bem antiga de Cuiabá, está aqui, Rio Mandioca. Entendeu? Então, agora, eu também não importo da criatividade, contanto que fale. Exato. Mesmo que fale errado, mesmo que é melhor do que não falar. Tânia, prossiga, meu bem. No nosso Joga projeto. Eu até me perdi aqui ouvindo. Mas eu acho que é isso, né? A gente poder Então, esse projeto... intensificar as parcerias. Exatamente. Entrando nessa questão de parcerias, de projetos, né? Hoje o Muxirum, a gente percebe que a dificuldade maior que se tem é de você divulgar, de você dar visibilidade, né? Não para a instituição, mas para as ações que a instituição tem, né? Que são de extrema importância para o Instituto e para, principalmente, a sociedade, né? Trazermos, de repente, os órgãos do governo para perceber essa importância e patrocinar e ajudar também a divulgar, né? Porque uma preservação, um trabalho de conscientização hoje, principalmente com o advento da internet, hoje tudo está à sua mão, né? A gente tem posse de muitas informações. Mas de conhecimento, será que a gente está conseguindo absorver? Então, eu acho que ações como a do Muxirum Cuiabano, né, de principalmente levantar, porque o trabalho justamente é esse, né, você levantar, diagnosticar, Para perceber preservar, a dor para preservar e para ver o remédio daquilo. Né? Então, o Muxirum vem com esse propósito, né, principalmente depois, porque estava quieto, parado. Aí chegou a Tânia. A Tânia falou, não, Hernando, peraí, você está muito acomodado. Vamos mexer o corpo aqui e vocês estão de parabéns, porque eu andei pesquisando sobre Centro Histórico de Cuiabá. Você digita Centro Histórico de Cuiabá, vem a Associação Cuiabana De cultura, Muxirum. Exatamente, Muxirum Cuiabano. Né? E tem vários temas. Quando começou com o Hernani, Ulisses Calhau, com vários programas de televisão, precisa se retomar essa forma de publicidade, de você divulgar, inclusive o durante. Porque geralmente você quer dar publicidade para o resultado, né? Sim. Era assim, tá assim. Importante dar publicidade o durante, né? Que é justamente o que nós estamos fazendo aqui. E quando nasce esse projeto, como que é o nome desse projeto? O cerne dele é reformar casarões ou é apenas
fazer o levantamento desses casarões, quais são, quantos são. Contar a história. Contar a história. O Mochilão Cuiabano está inserido nesse projeto, idealizou, está realizando sozinho. Como é que é esse projeto idealizado, aí, que já tem uns 3 anos que está na estrada? Como é que é? Na verdade, como eu disse para vocês, pós-pandemia, com as emergências todas, a gente começou a discutir sobre isso, né? E com esse olhar de tentar criar um movimento para resguardar o que ainda O patrimônio. existe, né? Isso em relação ao patrimônio material. Que, na verdade, são 3 frentes que a gente abraça, né? É a questão material, porque é urgente, emergente, Sim, acabou. fundamental, Não cai, né? né? A questão educacional, porque se a pessoa não souber o que é aquele bem, o significado dele, no contexto da vida dela, ela não vai cuidar e não quer nem saber. Ainda vai achar ruim que está gastando dinheiro público naquilo. Tanto que essa geração mais nova, e a gente já teve a oportunidade de alguns, né, participarem conosco das reuniões já realizadas, para eles se derrubar tudo e virar estacionamento, está lindo. Já né? pensou? Então, é um outro olhar. E, então, essa questão da educação para o patrimônio, educação ambiental, né? É super importante. E a gente percebe que não tem uma linha, essas matérias não fazem parte do currículo escolar, né? Nem como optativas. Então, um movimento que a gente tenta é esse, sensibilizar para que nós consigamos incluir nos currículos essa questão da educação para o patrimônio, da educação para o meio ambiente, né? Então, é um cuidado que a gente tem. Mas o que eu gostaria de colocar para chegar nessa questão, vamos dizer assim, prática, né? Mais efetiva, é que o que esses 5 anos ensinam? Que tem que ser o passo a passo. Exato. Né? Primeiro, ninguém se sensibiliza mais só com a conversa. Você tem que ter um produto. Né? Enquanto nós, por conta própria, não fizermos a pesquisa das 20 casas, não criamos essa metodologia e não transformamos isso num produto, a gente não abriu outras portas. Exato. O que abriu algumas portas e que, né, a gente conseguiu avançar foi exatamente ter algo de concreto. Quer dizer, eu não estou falando que eu não conheço. Eu Tem conheço. 20 realidades aqui. Eu conheço, está aqui, eu mostro para você. Então, esse é um ponto. O que nós estamos tentando agora com os outros projetos? É exatamente consolidar outros produtos para que a gente possa abrir outras portas. Porque ninguém faz nada sozinho. Não adianta o poder público, o governo, seja ele de qualquer instância, achar que ele vai pôr uma lei, uma regra e todo mundo vai cumprir. Não vai. Ou que se ele virar as costas, ele não vai ter responsabilidade com o problema. Vai ter sim, a violência está aumentando. Né? A questão mesmo sanitária, esse lixo que escorre ali pela prainha, cai no rio Cuiabá. É mais caso de polícia ultimamente do que de... Sim. Exatamente. Então, quer dizer, se partir desse princípio, que ninguém vai fazer nada sozinho, né? E a gente está se colocando para ajudar, Exato. né? Além de cobrar, de sensibilizar, a gente está junto. A gente quer fazer, a gente não quer que acabe, né? E um problema vai puxando o outro. Vou dar um exemplo, por exemplo, das pessoas em situação de rua, que é uma questão social seríssima e que a gente tem que ter toda a sensibilidade para isso. Né? Hoje, por uma questão que a Hernani pode até explicar juridicamente melhor do que eu, essas pessoas se alimentam ali na rua do centro histórico. Elas recebem a comida, né? Porque o poder público está sendo obrigado a fornecer essa alimentação, e elas recebem ali de um jeito que elas comem sentada no meio-fio, encostada em alguma parede por ali, num desconforto, numa desumanidade, numa situação absurda. Esse resto de alimento, de vasilha, de plástico, de embalagem, com as chuvas ou sem chuva, ele vai tudo aonde? Eu fui agora visitar o aquário.
Eu fui, levei meus netos, fiquei esperando uma data que tivesse menos cheio, né? Porque a sensação da cidade é o aquário público. E realmente o aquário está muito bonito, né? Bem estruturado. Só que o entorno do aquário dá vontade de a gente sair correndo. Entendeu? Meu netinho, o mais velho, ele é bem dinâmico, ele já queria ver o rio e tal. A hora que a gente chegou na beira do rio, mais de 2 metros para dentro das águas, só de lixo. Entendeu? Até roupa flutuando, sapato, marmitex, garrafa. Então, quer dizer, um problema social aqui que ninguém olha, que ninguém está olhando, né? Ele se transforma em várias outras frentes de trabalho também, e algumas mais pesadas, porque o único afluente que a gente tem que, né, ainda é caudaloso aqui no entorno de Cuiabá é o próprio Rio Cuiabá, que leva o nome da cidade. Sim. Então, enfim, eu ando com a Hernani, aí eu fico com esse vício também de falar muito. E Não, vou gente, misturando os assuntos. Mas isso tudo é pertinente. E é paixão pelo que faz, né? Eu queria só fazer antes do Hernani trazer esse aspecto jurídico, de tudo que é complicador, né? Eu acho que vou usar esse termo. O terceiro setor se fortaleceu muito nos últimos anos, né? Aquela ideia antiga de que terceiro setor é filantropia, que é o trabalho que vocês fazem, que a maioria também faz, é lindo você poder dedicar um pouco do seu tempo. Mas hoje a gente percebe que o terceiro setor ele é fundamental para que as políticas públicas possam ser feitas. Pode ser o melhor gestor público do universo, ele não consegue fazer tudo. Ele tem uma infinidade de prioridades, né? Saúde, educação. É a sociedade organizada. Porque para terceiro setor, tem gente que fala, o que é terceiro setor? Mas você está me falando uma coisa assim que está me tocando no fundo do meu coração. Não, e é legal, eu faço questão de dizer isso porque em 2014, quando veio a lei, o marco regulatório do terceiro setor, ele veio para dizer, olha, é legal a filantropia, é linda a filantropia, mas para que bons projetos possam ser bem executados, a gente tem que remunerar, a gente tem que ter possibilidade de ter aporte financeiro. E aí, o termo que eles deram a isso é parceria. Sim. Então, quando o Muxirum, através dos seus associados, se propõe a fazer o levantamento histórico do centro histórico de Cuiabá... Que teria que ter sido feito pelo poder público, pela municipalidade, tem que ser remunerado. E assim, a gente tem que entender, eu nem culpo a administração pública, porque é difícil. Para quem teve experiência, eu nunca estive dentro do poder público, mas imagina que é difícil. Sim. É só pepino, né? Para não, né? Como diria lá no Mimoso, é só... Enfim, então assim, o terceiro setor pode fazer. Pode. Né? Eu vou me permitir fazer Por favor. apenas um comentário, né? Sobre a importância hoje do serviço público, ele está em parceria. Exato. Eu dou muita palestra em universidades fora do Brasil e eu ouço muito. Ninguém hoje no mundo aceita que o poder público trabalhe só ele. Inchado, né? É como se ele fosse o ente que soubesse de todas as necessidades e ele estivesse em todas as posições. Sim. Enquanto a gente fala em administração pública democrática, significa que a administração hoje ela é uma via de mão dupla. Compartilhada. Ela, de um lado, ela presta, mas, do outro lado, a sociedade interage para legitimar o que ela está fazendo. Isso aí. Se ela trabalha longe da sociedade, se ela não ouve a sociedade, ela pode fazer o melhor que for. Ela pode ter sido eleita, mas o produto dela não é legítimo. Sim. Por quê? Porque é imposto. Autoritarismo. Sabe? É uma forma démodé. É uma forma ultrapassada. Daí, quando você começou a falar, eu fiquei tão satisfeito. Falei, meu Deus, que percepção importante.
a sua quando você traz essa importância. Então, por que nós insistimos desde lá de trás? Porque os governos passam, mas nós, o povo, As necessidades continuam, né? estamos aqui. E aí, quando a gente resolve levantar a bandeira e diz, olha, eu estou aqui, eu vou falar uma coisa aqui que eu não deveria. Fala, Hernani, fala. Não deveria. Não precisa olhar feio para mim. A Tânia tá beliscando. Mas eu vou falar. Cuiabá recebeu, em 2013, 11 milhões de reais para ser aplicado dentro do Centro Histórico, que é o PAC Cidades Históricas. 11 milhões. O Emanuel não fez, não aplicou. Quando aplicou, aplicou mal. O dinheiro voltou tudo. Quer dizer, voltou, não voltou. A prefeitura vai ter que devolver. Tá aí num caixa qualquer. Tá? Mas não aplicou o dinheiro. Né? Olha, tem 12 anos. Casas caindo na cabeça de todo mundo. A E história dinheiro voltando. Por quê? Bom, tem uma série de explicações. Sabe o que eu fiz? Eu entrei no Ministério Público e fiz uma denúncia contra o município de Cuiabá. O Muxirum falou, senhor procurador, é inadmissível que as casas estejam caindo Com dinheiro no caixa. e dinheiro voltando por inépcia, por falta de decisão administrativa. A casa caindo é pior do que o dinheiro mal empregado. Porque se essa casa, por mais que você refaça, você está perdendo aí, porque nós nunca conseguiremos mais aquela mesma massa, aquele mesmo tijolo, aquela mesma, sabe, mistura de capim com barro. Entrei, o processo está andando. Agora, o que eu quero dizer? Aí entra o que nós estamos conversando. O papel nosso não é bater palma, é estarmos vigilantes com tudo. Sim. Agora, quem que gosta de fazer isso? Ninguém. Porque, eu vou ficar mal com ele, ele vai me perseguir. De fato, tudo isso pode acontecer. Mas nós precisamos mudar um pouco essa visão do terceiro setor. O terceiro setor tem que ser mais ágil na defesa do próprio serviço público. Sim. Porque o serviço público é importantíssimo. Mas ele está num ponto de tamanho descrédito. Aí você perguntou agora, né? Complementando a fala da Tânia. Como chama esse projeto de identificação, levantamento? Ele chama Memória Histórica dos Casarões Cuiabanos. Sim, Ele tem várias frentes. Eu vou falar só uma, que nasceu dessa pesquisa. Muito interessante. Quando estávamos pesquisando o casarão dos Miller, aqui na rua Campo Grande, conversamos com a família. E a família disse, olha, nós temos todo o interesse em transformar essa casa num museu. Olha aí. Aberto à sociedade. Aqui estão todos os móveis, tudo. A família, primeiro morreu o seu Júlio, depois morreu a Dona Maria, e fecharam a casa e está do jeitinho que ela deixou. Né? Fora isso, tem uma documentação extremamente importante, que é do período em que eles assumiram a interventoria, porque ele foi interventor. Sim. Então, atos de nomeação, atos de leis, de fotografia, jornais, condecorações, tudo sobre a história do casal. Porque Dona Maria era professora. Sim. Né? Ela começou com... E seu Júlio também foi professor em Poconé. Casaram, mudaram para Poconé, Dona Maria professora, seu Júlio professor. Né? E a vida deles... Mas o que eu quero contar? Que no trabalho nosso de identificação das casas,
Nós encontramos a família muito interessada. E nós estamos dando toda a assessoria para abrir o museu. Já montamos a associação, já entramos na CECEL, estamos aguardando terminar a documentação, aquela parte de levar para cartório, etc. Sim, registrar. Eu quero dizer que quanto mais a gente se envolve, mais a gente vai vendo que há dentro da sociedade interesse. O que não há é por parte de quem deveria estar trabalhando nessas frentes, porque sabe o que aconteceu também? Teve um dia que eu fui lá no IFAM. Falei, eu queria falar com os senhores aí. Vamos fazer uma coisa, vamos parar de fiscalizar, de multar. Vamos pegar os cases de sucesso. O que deu certo. Vamos dar uma placa, vamos entregar um prêmio. Vamos mobilizar no sentido de agregar. Porque eu não quero mais ficar discutindo casa que caiu. É importante, não resta a menor dúvida. Alguém tem que tomar uma atitude. Mas se eu construir, né, um outro olhar, um sentimento, né, eu acho que eu vou estar levando. Porque a maioria das pessoas com que nós fomos conversar, isso não vai dar certo. Dá trabalho demais. Ninguém liga para nada, que não sei o quê. Eu falei, tá, mas vamos ficar quietos, vamos nos omitir também. Quer dizer, eu paro de trabalhar, a Tânia para de trabalhar, saímos andando doido para poder, sabe? Dedicar, né? Mas o trabalho, ele é muito difícil, desafiador. Agora, é um trabalho técnico também. Eu já trabalhei com documentação muitos anos atrás. Eu sou pesquisador de 1982. Lá, eu comecei na UFMT, na pesquisa, né? Porque eu sou de 77 como professor. Comecei na pesquisa em 82. Então, eu fui formado na pesquisa, eu conheço pesquisa, né? Mas todo esse manancial que a gente está trazendo, e aí eu quero finalizar dizendo o seguinte: eu estou aqui para agradecer, mas, ao mesmo tempo, eu vim aqui para pedir. Vocês, como um órgão de comunicação, podem nos ajudar a divulgar. Olha, a gente luta com tal de Instagram aqui, que o negócio sobe, o negócio desce, o negócio apaga, o negócio some. Eu tinha, no passado, um canal aberto com a Centro-América. Eles botavam lá, sabe, a nossa assinatura em muita coisa. O que fez o movimento crescer. Sim. Hoje, eu não tenho nada. Ninguém ainda não se mostrou. Então, eu falo muito com a Tânia. Tânia, nós precisamos do padrinho, minha filha. Padrinho. Bom, O objetivo importante tem, né? O porquê tem, né? Falta só furar a bolha. Bom, eu acho que, até caminhando para o que motivou, inclusive, o papo que vocês tiveram, né, que acabou trazendo vocês para esse nosso papo aqui no podcast. A Codimar, de fato, está encaminhando também um projeto chamado No Coração de Cuiabá, que tem uma ligação mais com o aspecto turístico, né? Nós estamos com a doutora Regiane Pasquale, que é especialista, doutora em turismo, junto com, inclusive, o IFMT, que é no Centro Histórico de Cuiabá, que está disponibilizando professores, que vai fazer um levantamento para definir algumas rotas turísticas. Mas, desde que nós imaginamos esse projeto, a gente falou, cara, não tem como fazer nada de projeto que trate do Centro Histórico se não trouxer para uma cooperação, para uma parceria, para um caminhar juntos, o Muxirum Cuiabano, o próprio IFAM, a Mitra, enfim, todas as instituições que estão no centro Histórico de Cuiabá. Então, é um projeto
que a Cor de Mato conseguiu, de fato, uma parceria com a Secretaria Adjunta de Turismo do Estado de Mato Grosso. É fruto de uma emenda parlamentar, deputado Diego Guimarães e deputado Dilmar Dal Bosco. Então, a ideia é que a gente possa... É claro que o projeto ele tem as suas delimitações que o plano de trabalho determina, trabalhar aspectos turísticos, mas eu acho que não tem como falar de aspecto turístico, definir rotas turísticas, se o centro não estiver sendo bem cuidado, se a história do centro não estiver em primeiro plano, se essa história dos casarões, essa história da rua de cima, rua do meio, a rua de... Que eu posso dizer, eu fui ficar sabendo há pouco tempo, sabe? Que a rua de baixo, a rua do meio é onde ficavam, acho que eram os empregados, a rua de... Sabe? Eu sou cuiabano. E eu não conhecia essa história até... E, aliás, eu nem sei muito bem. Eu ouvi por causa de um documentáriozinho, um vídeo, acho que de o Hernani pode te... Não, professor. aqui, se for falar da história aqui, aula. a gente fica o dia inteiro aqui, ainda vai faltar tempo, né, para poder contar tudo. Mas eu quero dizer que esse projeto No Coração de Cuiabá e essa parceria que a gente está buscando firmar com o Muxirum, para poder enaltecer, para poder trazer, primeiro, potencializar, potencializar o trabalho, o produto que vocês já fazem com tanto carinho há tantos anos, a expertise que vocês têm, né? Porque hoje em dia está muito na moda o termo lugar de fala, né? Eu acho que às vezes é um pouco exagero, mas vocês têm lugar de fala, porque vocês falam daquilo que vocês vivem com propriedade. Não tem como a gente pensar, escrever um projeto tratando do centro histórico, mesmo que tenhamos uma doutora em turismo, sem trazer o Muxirum cuiabano, sem conversar com Tânia, com Hernani, que vivem, né? A fala de vocês aqui não é de quem apenas pesquisou, mas é de quem vive, né? Diferente de muitas instituições que têm um PhD em meio ambiente. Mas ele não sabe nem o que significa. Nunca saiu do campus, né? Não sabe. Então, o projeto hoje, nessa inter-relação, né, do ideal do Muxirum cuiabano para o centro histórico, com os objetivos que nós temos para o projeto No Coração do Cuiabá, eu acho que eles se fundem, né? A gente consegue desenvolver muito mais, né? A gente consegue potencializar. Inclusive trazendo essas realidades, né? Esse levantamento. Mas na questão das casas, vocês pesquisaram 20. E parou nas 20, só tem 20 casas? Tânia vai responder. Não é possível que... É Tânia. Eu estava te falando passo a passo, né? Então, esse produto com as 20 casas abriu uma parceria através da FAPEMAT, da CESTES, né? Para que a gente pesquise um universo maior. Mais 80 imóveis particulares e 42 imóveis públicos. Né? Então, a gente está construindo esse caminho para poder ampliar esse universo. E porque a intenção mesmo, o produto que a gente considera que seria realmente o final... seria o museu virtual, né? Que através do museu virtual a gente consegue também abrir essa porta para a educação patrimonial, porque aí todo o conteúdo, né? Os professores da rede pública poderiam receber, poderiam criar esse acesso online com os estudantes para dentro dos imóveis, né? Porque o museu virtual ele pretende, além da questão histórica, mostrar esses imóveis em 3D, né? E facilitar esse acesso. Então, essa placa que o Hernani colocou, que as 20 casas receberam, num segundo momento, essas placas, além de contar essa mini bio de cada imóvel, elas trariam também um código QR Code, através do qual o transeunte... Vai se você está entendendo? A pessoa que tiver o interesse...
ela pode, vou usar o termo pular para dentro de novo, né? Pular para dentro dessa realidade virtual, né? E se interessar, achar bacana, querer ir conhecer presencialmente. Contando a história da casa também. Sim, sobre essa ligação, né, desses projetos com o que vocês estão lançando, que é o Coração de Cuiabá, eu acho super bacana esse estreitamento aí da conversa, porque essas rotas, né, elas podem também serem rotas para a educação patrimonial, né? Não precisa ser uma rota só turística, entendeu? Eu posso ter um trabalho junto às escolas, né, disponibilizando uma certa estrutura para que esses alunos monitorados eles possam fazer esse roteiro presencialmente, né? E aí a gente pode incluir o que é de interesse, vamos dizer, naquele momento lá na grade da história, né? Porque da escola, porque você tem desde a pré-educação, né, até o ensino fundamental e tudo mais. E é a mesma linha de raciocínio, né? Como você colocou, eu até hoje não sei direito. A Rua do Meio. A Rua do Meio. Essas criancinhas podem já saber, né? Então, Exato. essa rota... Falam com os pais, né? Essa rota pode ser olhada com um olhar mais ampliado, além do turismo, só para saber, sabe, da fachada, se é bonita ou não é, foi construída em que século. Não, mas trazer todo, né, um processo educativo embutido aí. Eu tenho tanto os imóveis de grande qualidade, como eu tenho também mais perto aqui. Os imóveis de uma porta com uma janela. Simplórios, né? A Casa das Pretas, por exemplo, é um exemplo de uma casa que, no início do século, serviu para abrigar os que vinham de fora. Quer dizer, eu tenho, na composição, né, muitos tipos diferenciados de construção, né? E a Tânia está fazendo essa menção, que eu acho que você não está fazendo uma rota turística. Se você pegar o mapa do museu, né, e se marcar ali, no virtual, as rotas, isso chega para o mundo inteiro. Exato. Entende? É isso, claro. Então, veja, nós temos ferramentas, estamos trabalhando em cima de ferramentas da maior importância. Sim. Agora, tem duas coisas que eu queria falar para vocês. Nós fizemos uma carta para todos os candidatos a prefeito de Cuiabá. Ali tem mais ou menos 180 assinaturas de pessoas que estavam lá na academia. Foi lá na Academia Mato Grossense de Letras. Todos receberam, né? E ontem nós estivemos novamente com José Afonso Porto Carreiro, levando de novo a carta para ele. Aqui estão as necessidades que nós entendemos, né, que precisam ser enfrentadas, né? E eu gostaria de mandar essa carta para vocês usarem, para vocês, porque ali está mapeado, né, desde as casas que estão caindo, economia criativa, que precisa ser desenvolvido, problema de segurança, problema né, a forma de lidar com os adictos. Quer dizer, ali, por que eu vejo essa necessidade? Porque entregar na mão do prefeito não vai gerar o efeito que nós precisamos, que é povo cobrando. Povo cobrando. Por quê? Qual é a ideia, de novo, da administração antiga? Eu faço do jeito que eu quero porque eu sou eleito. Espera aí, querido. Você foi eleito, mas nem tudo que você está fazendo é legítimo desse jeito. Tá? Você precisa nos ouvir. Exato. Senão nós vamos dizer, isto é unilateral, isto é antidemocrático, isto é autoritário. Positivo. Você está compreendendo? Claro. Agora, quando eu falo em diagnóstico, quantos profissionais do mais alto gabarito você pensa que estavam lá conosco para fazer os estudos?
Não foi pouco. Eu imagino. Não, sabe? Todo mundo eu pedindo, pelo amor de Deus, Tânia, venha. Aí veio o reitor, com o pessoal da universidade, agora vamos isto, vamos aquilo. Eu quero mandar essa carta para vocês. E quero falar também mais uma coisa seríssima, que vocês precisam ajudar. O centro histórico tem 6 pontos de droga. O centro histórico está comandado pelo Comando Vermelho. Facções, né? Isto tudo aqui. E olha que não é de hoje que nós estamos falando sobre esse assunto. Nós, o Xirum, sem um puto centavo, conseguimos colocar umas 30 ou 40 câmeras lá na Mandioca, que é onde é um dos problemas maiores. Agora, isso daí não é para nós fazermos, isso é papel de governo. E o governo Mato Grosso criou Vigia Mais. Agora o troço não vai. Por quê? Porque não apareceu uma liderança para falar isto vai acontecer e pronto. Primeiro porque era a briga do governador com o prefeito. Agora vamos ver. Tudo isso são desafios que os senhores podem nos ajudar a cobrar. Sim. E eu quero dizer que essa oportunidade aqui é para a gente firmar exatamente isso. Nós estamos aqui para caminhar juntos. Onde que a gente assina, né? Nós somos cuiabanos. Assim, nós somos cuiabanos também, assim como vocês. E quando a gente fala daquilo que é nosso, em vários momentos, o senhor falando aí, a dona Tânia, a gente sente a pele meio que dá uma arrepiada, porque a gente está falando do que é nosso. A gente precisa incutir isso nos nossos filhos, nos nossos netos, né? Eu não tenho neto ainda, mas nas nossas crianças, esse sentimento de pertencimento. O centro histórico é a nossa história. Sim. Né? É tudo que faz o que a gente é hoje. Né? Então, eu acho que é um projeto que a Codimato faz questão de participar. O hoje Instituto Codimato, a gente sempre, quando pensou, quando fundamos ele, eu e o Johnny, na época, foi da gente poder dar suporte, inclusive, para outras entidades. Vamos juntar as forças. E é importante dizer isso. A sociedade precisa, e aqui agora eu vou falar, talvez não deveria falar, vou falar. Calma, o Marquito não edita, não. A sociedade organizada, as entidades do terceiro setor em especial, elas precisam se unir e entender que quando a Codimato dá as mãos aos projetos do Muxirum Cuiabano, todo mundo ganha. Sim. A sociedade ganha. Exato. Né? Quando o Muxirum, uma entidade do terceiro setor, recebe um aporte de recurso público, é o poder público quem está ganhando, porque a sociedade está sendo beneficiada. Então, eu acho que você levar ao extremo o significado da palavra parceria. Nós estamos caminhando juntos. Se a gente cuida do Centro Histórico de Cuiabá, não é o Muxirum que está sendo beneficiado, claro que não. gente. É a população. É a população. E a gente precisa fazer as famílias cuiabanas se sentirem bem em andar no centro de Cuiabá, sem medo de ser assaltado, porque, infelizmente, esses moradores, essas pessoas em situação de vulnerabilidade, eu me preocupo, eu sei que é uma dificuldade das grandes capitais, das grandes cidades, mas algo precisa ser feito. Além de dar comida, porque dar comida nas condições, como a dona Tânia bem disse, eu acho que não é a solução. É claro, tem que alimentá-los, mas eu acho que... Mas não é comendo no chão. Não é comer no chão. Mas não é mesmo. Qual a dignidade de colocá-los eles nessas condições? O que mais eu fico irritado é que ninguém fala isso. Estão vendo o pessoal sentado no chão, de mão suja, comendo alimento de qualquer jeito. Agora, se isso é dignidade, me desculpe. Olha, Hernani, você falou uma coisa extremamente importante. Há tempos pretéritos aí, os governos colocavam recursos, colocavam a política pública, mas não preocupava com o resultado. Preocupava em prestar conta de que colocou 1.000, gastou 1.000 com a nota X.
hoje as preocupações das associações, dos institutos, do próprio governo, é com o resultado desse projeto. O que eu quero? Qual que é a ideia? A Tânia colocou muito bem ali, o resultado nosso é um museu virtual. Isso é excelente para projetos. Você tem do início ao fim todo o processo bem delineado e você vai entregar X. E esse X é o legado esperado, é o que a comunidade quer, ela enxerga, ela consegue participar. Resultados, né? Os resultados. Então, é importante para nós, enquanto instituições, conseguirmos ter clareza nessas nossas ideias. E quanto mais participativa, quanto mais em rede a gente estiver, mais leve para cada um e o resultado é muito maior. Sim. Né? Eu tive, a gente acompanha, foi até dar uma estudada aí sobre os trabalhos do Muxirum, da Tânia, as palestras, as conversas e tal, e você percebe a preocupação com o preservar, né? Aí quando você coloca, parece que o governo entende com uma simplicidade, uma coisa tão assim, mas não dá sequência nesse pensamento, não dá linha na pipa, né? Vamos dizer assim. E isso é importante, a gente se organizar, se planejar para conseguir obter um resultado. Né? Eu tive a grata satisfação de, enquanto funcionário da White Martins, conhecer a dona Maria de Arruda Miller. É tia. Ela, na casa dela, aqueles móveis, eu vi as fotos. Olha, falei, rapaz, as fotos... Foi vocês que tiraram aquelas fotos e fizeram uma filmagem? A gente teve presente, ela utilizava oxigênio. O filho dela, não sei se ainda já deve... Julinho, também usava oxigênio na época, então constantemente a gente ia lá visitar para ver se estava tudo certo. Entendeu? Então, eu convivi um certo tempo dentro daquela casa. A história viva de Mato Grosso ali é coisa absurda, não é, Hernani? Os quadros, os móveis da década de 40, tudo ali retrata. E o português da dona Maria de Arruda Miller era perfeito. Era. Né, Hernani? É coisa assim que... E isso a gente precisa retomar com documentários, com museus virtuais, com trabalhos pensados por especialistas, por institutos que têm condições de fazer esse diagnóstico de verdade e provocar o poder público para parcerizar no resultado. Sim. E eu diria mais, José, eu acho que a gente tem condições de auxiliar, se é que não existe, mas propor políticas para a educação, pelo menos de Cuiabá, para que a cultura cuiabana vá para dentro. Pular para dentro. Pular para dentro das escolas. Né? E trazendo como exemplo, eu tive a oportunidade de conhecer uma professora que faleceu num acidente de trabalho, um acidente de carro. Batista? O professor João Batista e poxa vida, me fugiu o nome da esposa dele. Ela fez um livro sobre o professor Iraci. Iraci, não é? Não, Iraci. Ela fez um livro sobre a cultura, o linguajar do homem pantaneiro. E aí, a minha esposa ela é coordenadora do Salesiano, lá do Cospol, antigo patronato, hoje Salesiano Santo Antônio. Sim. E eles implementam lá, eu acho que na terceiro ano do ensino fundamental, o livro didático da professora Iraci, que fala do linguajar do homem pantaneiro. E aí as crianças vão um dia do ano no Pantanal conhecer, com isso, fazem um passeio de barco. Cara, por que não pensar algo nessa mesma ideia didática de um material para que as professoras de história das escolas de Cuiabá implementem esse trabalho para poder incutir nas crianças. Visita guiada nessas casas. E aí, o projeto do Centro Histórico aprende lá na escola, mas um dia vai ter um passeio no Centro Histórico de Cuiabá. Maravilha isso. Então, eu acho que a gente tem muita coisa para trabalhar junto, muita coisa para caminhar junto. Contem conosco. A nossa expertise é auxiliar na gestão desses recursos públicos, de captar, de buscar, de auxiliar a gerir, para que os projetos possam ser bem executados, conta desses prestar recursos, conta. Né? E a gente faz questão, porque bons projetos a gente tem para a vida inteira. E são projetos como esse que ficam como legado para as próximas gerações. Eu acho que só de poder participar de algo grandioso, dessa grandiosidade
já vai servir pro resto da nossa vida. A gente já pode até pensar em morrer. Tem que plantar uma árvore, tem que plantar um livro. Eu já escrevi plantar um livro. Gente, eu acho que é isso. Tem algo mais que vocês acham que a gente precisa e enfatizar? Esse espaço aqui está aberto para vocês. Todos os projetos, venham divulgar. Se quiser desenvolver, não, a gente quer apresentar, a gente quer trazer os nossos convidados. Vamos. Eu quero aproveitar só para concluir essa questão aí dos roteiros turísticos, que eu acho importante, que eu já consegui no passado, através que eu fui coordenadora de cultura na UFMT, numa parceria com a Secretaria de Cultura do Estado, nós criamos um roteiro em parceria com a empresa de ônibus que atende o município, né? Então, essa empresa ela disponibilizou 6 veículos e uma secretária para cuidar dessa frota no sentido dos agendamentos. Aí, o que a professora tinha que fazer? Ligar para esse número, agendar, e o resto, quem cuidava, éramos nós. Nós criamos o roteiro, né? Esse roteiro incluía também a UFMT, que a UFMT tem 5 equipamentos culturais que sempre têm atividade, né? Que é o Cineclube Cochiponés, e são todos equipamentos cinquentenários, né? Eles nasceram junto com a universidade. Então, tem toda uma estrutura também de acervo. Então, você consegue construir uma programação também em sintonia com a necessidade da escola, né? O Museu de Arte e de Cultura Popular, que tem as exposições periódicas que passam ali, a Orquestra Sinfônica, né? Tem as aulas técnicas que eles falam e que apresentam instrumento e tudo mais, o coral universitário e o teatro também. Então, o que nós fazíamos? Passávamos com esse ônibus, né, num circuito construído em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura, e o que estava funcionando deles, né? O Museu de Arte Sacra, o MISC e tal. E, no meio da programação, incluíamos o Museu de História Natural, porque lá tinha condições de servir um lanche, alguma coisa. Porque lá tem na estrutura o pátio, com mesas, cadeiras, bancos, né? Então, foi algo que funcionou por 3 anos, né? E que era muito bacana, muito legal. Então, já que vocês estão trabalhando isso, eu queria deixar né, essa proposta aí como contribuição. Que é algo concreto, né? Porque já que vocês vão fazer o roteiro, são 5 roteiros. Sim. Se vocês construírem essa parceria de estrutura, para o roteiro não ficar um roteiro só turístico, para o turista que vem ou para o próprio morador que tem interesse de conhecer, mas direcionar para esse público que hoje é minha grande preocupação, que é o pessoal que está lá começando a vida e que vão ser o futuro, né? Então, é isso, como contribuição aí para essa construção. Perfeito. Já está não está nem anotado, está gravado. Não, mas vamos trabalhar assim juntos, e para nós vai ser uma grande honra. Primeiro, poder contribuir, participar daquilo que vocês já construíram, com muito esforço, com muito dinheiro, né? Porque é um dos dilemas do terceiro setor, porque assim, quando consegue firmar às vezes uma parceria e a sociedade divulga ou alguém divulga, olha, o Muxirum recebeu X milhões para um projeto. Nossa, esse povo está ficando rico, esse povo está com dinheiro. Cara, mas quando você vai ver o custo que é de você implementar, de fazer, de levantar, de contratar bons profissionais. Eu acho que o grande valor, talvez, do Muxirum é ele continuar nessa briga sem nunca ter recebido um centavo, né? Porque só viabilizando. Né? Na verdade, a gente provoca, a gente fica puto, a gente briga, né? A gente chora porque tem que fazer e não tem como. A gente espera que seja agora aquela frase do Chapolin Colorado, né? Seus problemas acabaram. Eu achei que você ia falar, quem poderá? Quem poderá? Também tem essa.
Gente, obrigado mais uma vez. Eu queria deixar aí o microfone, quiser deixar também os contatos do Muxirum, Isso, as redes site, sociais, né? redes sociais. Você falou uma coisa aí, e eu estou sempre remetendo ao passado, porque, enfim, a experiência ela é interessante. Mas o Ulisses, meu irmão, as pessoas falavam para ele assim: de onde que vem o dinheiro? Isso, como que você... Quem está bancando? Ele falou: o dinheiro vem de Cuba. É dinheiro de Cuba. Vocês não estão vendo Terezinha Arruda aqui comigo? Quem traz o dinheiro é Terezinha. Porque É sempre assim, né? sabe, a gente retoma essa maneira jocosa do cuiabano, né? Sim, sim. Sobreviver e vencer os obstáculos. Mas, assim, o que realmente eu acho que vocês poderiam, conosco, né, fazer uma parceria no sentido realmente mais amplo do termo, né? A gente precisa romper algumas dificuldades, porque sozinhos nós não conseguimos, né? E a gente sabe disso. A gente sabe que se nós tivermos um pouco de visibilidade para esses projetos, a gente sabe que... Sabe, A própria sociedade... a gente não faz coisa assim, partindo da ideia dos outros, não. A gente senta e pensa. Pensa estrategicamente. Pensa com um olhar de que o que nós vamos agregar de concreto. Porque, senão, fazer, olha, todo mundo tem o que fazer e tem que trabalhar para sobreviver, a gente está deixando de ganhar para poder fazer alguma coisa. Então, o que eu quero dizer? Precisamos muito dessa parceria no campo da comunicação, para divulgar os produtos, né, que a gente tem feito. E nós temos um Instagram que está ainda meio... Eu não sei, deu uma confusão tão grande com o tal do Instagram. Na verdade, é o seguinte, como a gente não tem o recurso, é difícil também você manter todos esses meios, vamos dizer assim, Alimentados, né, com ativos informações, o tempo todo, porque todo mundo tem sua vida também, né, com as suas atribuições e tal. Já tiramos o tempo para ficar nessa linha de frente aí, né, de discussão, elaboração de projeto, convocação das pessoas, visita nas autoridades, convencer a autoridade, né, que você tem que se preparar para isso também. E ainda tem que cuidar da rede, né, porque eu falo para esse aqui, gente, o que não está lá não aconteceu. Então, a gente tem que ter, né? Nós conseguimos por um período que foi muito produtivo, muito bacana, vocês podem até entrar e... Né, o público também que está ouvindo acessar, porque a gente conseguiu, dessas 20 casas, acho que não todas, né? Nós conseguimos fazer um filme, um filmezinho contando uma mini história, mostrando essas casas, entendeu? Alguns pontos de Cuiabá que tem uma memória que a gente precisa resguardar. Tem também as entrevistas que a gente deu e tudo mais, que está no Instagram. Mas está parado, porque a pessoa que fazia isso... Muxirum Cuiabano, @Muxirum Cuiabano. Sim, a pessoa que fazia isso era uma parceria também, com a política, ficou super envolvido em outras frentes, e aí isso, vai ficando, hoje em dia, está assim, bem deixando a desejar. Mas nós construímos agora o portfólio, que inclusive, né, a gente já mandou para vocês, que não é um portfólio, aquilo ali não é. Ele não tem um perfil de um portfólio, porque a quantidade de material é muito grande. 67 páginas. E o profissional não História, consegue sintetizar né? tudo. Vai ficar coisa Né? fora. Por mais que ele, né, seja um excelente profissional, não conseguiu. E chegou numa hora que esse aqui falou, não, mas eu quero que põe tudo aí e dá um jeito e tal. Então, no final, porque ele está tão resumido mesmo, no final a gente cita
todas as fontes, todos os Os canais, links. aonde tem alguma matéria, tem um programa, tem alguma coisa, tem um trabalho, porque são 40 anos praticamente, né, de atividade. E nunca ficou inativo, assim, dormindo, como se fica em algumas coisas, né? Ah, está dormindo. Não, Sempre ativo. sempre ativo. Então, tem muita coisa para mostrar. O nosso site já tem endereço também, mas está sem o conteúdo ainda. Então, em breve, a gente vai estar divulgando. Gente, então fiquem aí ligados, né? Daqui a pouquinho já vai resolver equalizar a questão do Instagram, mas... Conteúdo não falta. de- Falta só alguém lá, né, para lançar. Rapaz, eu dei uma olhada aqui no material que vocês mandaram, e aí você começa... Cara, olha quanta informação, e vai, não acaba, e não acaba. E eu tenho certeza que se fosse fazer questão, ainda ficou muita coisa de sim. fora. Ali Né? está resumido, né? E tem ainda o detalhe que hoje em dia ninguém tem mais tempo para tanta informação assim e contínua, né? Assim, num documento só. E, por exemplo, outro dia eu estava sentado com ele depois de uma reunião e ele mandando portfólio para um monte de gente. Antes do portfólio chegar, a pessoa respondia para ele assim: ai, que lindo, adorei, maravilhoso. Quer dizer, nem abriu, né? Nem viu e já está se manifestando. Então, tem que também olhar para esse momento da humanidade, né? Todo mundo Tudo está muito- numa velocidade muito grande e a gente não conseguiu ainda construir essa, vamos dizer assim, essa forma de comunicar. E isso demanda investimento, porque Sim. tem profissionais que se dedicam a isso, Sim, né? sim. E a gente volta sempre no mesmo ponto, né? Tem que ter recurso, tem que ter investimento, mas eu acho que é válido pela história que vocês já construíram até hoje e pelo legado que vocês vão deixar. Então, eu acredito que essa parceria tem muito, que a gente está aqui se propondo a fazer, tem muito O maior legado é a gente conseguir mudar alguma realidade dessas, né? Eu acho que só da gente conseguir auxiliar de alguma forma para que o centro histórico volte a ser um ambiente seguro, que as famílias possam ir. Eu vou falar só mais uma Reocupação, coisinha, né? posso? Claro. Nessas conversas eu sempre falo o seguinte, porque geralmente o gestor ele te coloca, tá difícil, não tem dinheiro, não tem servidor, não tem isso, não tem aquilo, a cidade está com buraco, tem que tampar primeiro o buraco, tem que primeiro dar comida, tem que isso, tem que aquilo. Falei, gente, vamos fazer o seguinte, o tal do passo a passo como Exato. metodologia é ótimo. Então, vamos pegar uma fatia ali, vamos pegar uma rua e fazer modelo, né? E aí, com esse modelo, a gente conseguir Multiplica. sensibilizar a iniciativa privada, que até agora não pulou para dentro também, Exato, né? E precisa. Então, eu acho que a gente tem, se a gente começar a pensar nisso, né? O que dá para fazer, né? O que a gente pode fazer agora. Sim, sim. E coisas mensuráveis, coisas que são factíveis, consegue colocar em prática. Né? Às vezes a mais gente fácil, fica né? pensando no todo, se eu fizesse, e aí você não começa. O todo não sai. Não assim. sai, né? muito Não grande. faz. Gente, perfeito. Josias, É isso, né? Mas o Hernani e a Tânia já fizeram considerações? Já. Olha, o tempo passa muito rápido, né? Quando a gente tem Vixe, Maria. essa quantidade de informações. E olha, Olha, teríamos tem mais duas umas horas. 2 horas. Não, muito Uma mais. hora e meia. eu nem arrisquei ele falou assim, seu Hernani, conta um pouquinho da história Ah, das ruas do meio. Tem que ser outro programa. É outro Outro programa. outro Não. programa. Mas foi um prazer realmente, como eu disse lá no início, né? A gente, a nossa ideia é justamente essa, né? Conversarmos sobre temas de extrema importância para todos, para a coletividade, que é uma das funções, né, do terceiro setor. É você pensar no coletivo, né? Ser um braço do governo e levar a política pública, levar soluções de fato lá para a ponta, né? A gente não quer viver levantando problemas apenas. A gente levanta o problema Apresenta soluções. e né? apresenta soluções. E presta conta. É a parte mais importante do terceiro setor. É que ela presta conta, né?
do recurso financeiro, presta conta do resultado que você disse lá no seu projeto, o que você ia Isso. entregar. Está aqui. Né? Quantos governos fazem, não prestam conta ou nem fazem, né, Hernani? Então, a gente, como bem colocou a Tânia, está pensando diferente. Vamos deixar coisas concretas, mensuráveis, um legado de verdade, né, para as futuras gerações. Eu acho que esse é o nosso objetivo, principalmente com esse projeto agora, né, que está sendo encabeçado pela Codimato. Sozinho, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. É realmente complexo. Precisamos implantar em todos os interessados esse sentido de pertencimento. Precisamos colocar o sentido de engajamento de todos, da sociedade em geral, inclusive dos empresários que vivem ali no centro histórico, né? A gente precisa trazer o poder público interessado também em fazer diferente, em ter uma entrega diferente do que tem hoje, né? Precisamos pensar nessas pessoas que têm essa vida vulnerável ali, precisam ser pensados, porque eles ocupam hoje ali. E a gente está pensando em reocupar o centro histórico. Mas já Cuidando tem alguém que está ocupando. Questão social, né? Também. Social, segurança pública. Segurança pública. Tudo, né? Educação. Limpeza urbana. Limpeza urbana. O Museu do Rio está lindo, mas o entorno não foi pensado ainda. Né? A gente precisa pensar como um todo, fatiar o todo. Resolvemos isto, agora vamos resolver aquilo e assim por diante. Né? Então, a gente começou lá atrás, né? O Hernando falando da família, dos Figueiredo, do Calhau, né? A Tânia falando Pontes de Arruda. Olha o peso, só que não faz frente ao peso nosso, né, Joey? Jesus. 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 Nós somos família Silva de Jesus. Né? Então, uma família um pouco mais antiga. Tá aqui há muito tempo, né? Tá aqui há muito tempo. Brincadeiras à parte. Essa questão familiar é importante, né? A gente preza muito por isso, né? Nós somos aqui 3 irmãos nessa empreitada. Então, são 2 dificuldades. Uma é a convivência, né, entre irmãos que são diferentes. Outra, a convivência profissional, que é um desafio diário. Estresse, né, às vezes. Tem dia que você falava, Maria, cheia de graça. Pai nosso que estamos somos. Beleza, Joey, muito bem, é isso aí. Mas é isso, a gente sabe que é assim, né? Então, a gente fica muito feliz, eu particularmente, né, de ter trocado essa ideia com vocês aqui. A gente pulou para dentro, né? Ótima expressão. Pulou para dentro. Eu acho que nós precisamos uns dos outros aqui, né? Sim. A família cuiabana precisa de projetos, né? E, de repente, a gente dando publicidade, eles também vão pular para dentro, vão ver a importância disso, né? É esse nosso objetivo. Então, eu acho que é isso, Joey. É isso. Eu acho que tem muita gente que quer ajudar, mas está tão desacreditado que faz, cara, mais um projeto. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar a vontade de todos, do Muxirum Cuiabano, mas trazer também os órgãos de controle. Eu acho que o Ministério Público tem que estar inserido nesse projeto. Concordo. Porque, olha, pegar dinheiro e não prestar conta, pelo amor de Deus, aí não dá. Aí a fonte seca e o resultado não aparece. E aí você perde a credibilidade com a sociedade, né? Então, inclusive, uma das metas do projeto é o podcast, é esse bate-papo que a gente vai trazer as pessoas, as autoridades, todos que vão estar envolvidos, para levar para a sociedade, é o que vocês falaram, para comunicar, para dizer, olha, gente, tem dinheiro público investido nesse projeto e olha o que nós estamos fazendo. Nós estamos construindo pontes aqui, nós estamos trabalhando, e não é só criar de novo, é aquela história, né? Muda o governo, esquece tudo que foi feito, o que não terminou fica sem terminar, vamos começar de novo. Não, vamos pegar o que já está... Potencializa, né? Pega esse roteiro educacional aí. Gente, aqui já vem na minha ideia, aqui, cara, olha o tanto de possibilidade com a área de educação. Eu falo que eu tenho uma filha de 15 anos e ela não conhece a história de Cuiabá. Ela é cuiabana e não sabe a história de Cuiabá. Mas é porque a gente hoje não tem uma definição enquanto uma estratégia. Porque, olha, com tantos meios de comunicação, com televisões, com essas mídias digitais, jornais digitais, né? Mas você não vê essa preocupação de criar conteúdos específicos. Porque, olha, a gente brincando aqui, quanta coisa
que a gente disse que são coisas sérias e são coisas importantes, que poderiam transformar numa comunicação, né, sobre a história, sobre a verdade, sobre nós. Né? Então, eu diria assim, não sei se eu cheguei na hora certa aqui, mas eu adorei a acolhida de vocês. Nós também. Eu já cheguei falando que eu preciso de parceiros, eu preciso estar aqui, não é? Porque, de fato, há determinados meios de comunicação que eles não estão voltados para o interesse social. O negócio deles é vender uma informação Pauta, né? que está engajada aqui ou ali. Sim. Nossa, é muita coisa. Há um distanciamento brutal do que é essencial, Sim. do que é legitimamente a nossa verdade. É. Por isso que quando a gente toca, nós que somos cuiabanos, ficamos todos... né? Sim. Mas precisamos voltar a falar das nossas verdades. E eu quero agradecer demais a possibilidade. A Tânia, quando eu não estou em Cuiabá, ela cuida de tudo, ela resolve tudo, ela responde tudo, entende? Não, eu preciso... Sim. Né? Sim. Primeiro que eu não sou dono de nada, não estou nem aí, não sou candidato a nada, entendeu? Mas o que nós temos todos, né, é a vontade de trabalhar pela cidade e resolver certos problemas, né, atuar propositivamente. Porque não faz parte do nosso projeto ficar, digamos assim, fazendo críticas. Não, e uma coisa que eu acho importante, só para fechar o raciocínio aqui, a maioria dos profissionais que estão envolvidos com o Xirum são profissionais de uma carreira já consolidada, Tranquilo. sabe? Fazem pelo Que amor mesmo, né? E realmente são pessoas idôneas, pessoas que a gente, né, fica até envaidecido De da estar pessoa junto, né? querer estar junto, contribuir, participar. E aí você fica passando por essa humilhação, né? De ficar ali como pedinte das Passando coisas. pires, como o pessoal vai, né? É bem constrangedor e é uma situação que não é confortável, né? Até porque essa coisa da prestação de contas não passa pela cabeça de ninguém que trabalha, né, pelo menos junto conosco, nessa equipe, de não prestar conta de alguma coisa. Se a gente quer entregar o produto, eu acho que o produto vai ter ainda um valor maior do que aquele contratuado, porque ele vai ter ali um esforço extra de todo mundo para sair o melhor produto. A gente não quer só, sabe, fazer, como que é o termo que eu usei ontem, fazer um auê, né? Fazer um flu-flu com as coisas. Não, a gente quer que as coisas aconteçam e que elas permaneçam, né? Que elas evoluem a partir desse ponto. E aí é isso, né? Acho que a gente tem esse portfólio muito bacana, no sentido também da pessoa humana que está ali representada e se dedicando a essa causa. Trabalhar pela nossa cidade. Isso, Eu vou- muito bom. No É o que coração eu do Cuiabá. Pincei ali da fala do Hernani. Gente, obrigado demais pela vinda de vocês. Essa é só a primeira. Tá ótimo. Isso aí. Eu quero trazer, inclusive, vocês para vir falar sobre a história mesmo, falar como que é, porque isso acho que são nossos valores. Sim. Né? E eu quero agradecer também à Secretaria Adjunta de Turismo do Estado de Mato Grosso, na pessoa do Felipe Velaton, que a secretaria, inclusive, é no centro histórico ali, né? Um casarão Lindo. lindo ali no centro de Cuiabá. Agradecer porque, através dessa parceria, a gente tem essa oportunidade, não apenas de estar aqui falando sobre o Centro Histórico de Cuiabá, mas de poder pensar juntos alternativas de legado. Eu acho que a ideia é Sim. o legado que o legado. projeto vai deixar. Isso. Né? Não estamos aqui para enaltecer A, B ou C, é para deixar coisas palpáveis para a sociedade cuiabana. Eu acho que quando a gente junta essa vontade, acho que nada pode nos impedir do sucesso. É só a resiliência, né? Porque não é fácil. E aquela história, né?
quando vai lançar algo, aí aparece gente, cai de todo lugar para sair na foto. Mas na hora de falar, gente, vamos bater e faz parte. Eu acho que é entender que faz parte. Então, obrigado mesmo pela oportunidade que vocês nos deram, desse aprendizado. Parabéns pelo trabalho que você já desenvolve, com tanto amor, com tanto desprendimento. Para nós vai ser uma honra trabalhar junto com vocês. E para você que nos assiste, vou pedir de novo, né? Se você for louco ainda de não se inscrever no nosso canal, cuidado. Gente, brincadeiras à parte, se não for inscrito, se inscreva, marque o sininho, compartilhe o nosso conteúdo e agradecer a toda a nossa equipe, agradecer a todas as pessoas que possibilitam que esse projeto possa ser realizado. E muito mais coisa, nem sei se está gramaticalmente correto, mas ficou sonoramente. Mais coisa? muito mais coisa. 2 professores aqui, vou falar, nossa. Tem que falar e já corrigir. Erra e corrige. Mas teremos muito conteúdo sobre esse projeto no Coração de Cuiabá. Se liga nos podcasts da Cor de Mato, nos podcasts Estado Amanhã. Eu sou o Joey, foi uma oportunidade ímpar de poder estar aqui hoje com vocês. A gente se vê no próximo podcast. Valeu e até lá. Uhul!